galera, começamos de novo mais um bate-papo fantástico aqui no Portal Energético. Vamos falar mais algumas coisas sobre energia e onde isso se aplica para que vocês entendam que a energia permeia por todos os lugares. E hoje nós vamos chamar um cara aqui para tocar uma ideia sobre leis sistêmicas e algo que vai chamar a sua atenção, eu tenho certeza. Vamos lá? Wagner Faustino, o nosso mentor dos mentores, o mentor de terapeutas, Wagner Faustino. Vai lá, Wagner. E aí, Diomário, Isa, Marcão, Catherine. Hoje está faltando nosso amigo Luizão. Tá meio adoentado, né? Mas, legal, o tema de hoje, leis sistêmicas. Cara, existe algumas coisas, Diomário, que a gente precisa ter clareza, cara. Pensa comigo aqui. As leis do universo, elas estão aí. Independentemente de você acreditar, de você não acreditar, existem algumas coisas que elas vão acontecer independentemente de você gostar, não gostar, acreditar ou não acreditar. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E quando você aprende a lidar com isso de forma consciente, isso se torna algo na sua vida em que você pode verdadeiramente tornar isso aplicável para te trazer benefícios. Então, quando a gente fala de leis sistêmicas, quando a gente puxa para o lado da sistêmico mesmo, da terapia sistêmica, a gente começa a falar, por exemplo, Diomário, da primeira lei, que é o pertencimento. Marcão, pertencimento, pensa comigo, todos têm o direito de pertencer, Marcão. No momento em que você veio para esse mundo, você tem o direito de pertencer à sua família, pertencer aos seus pais, pertencer a grupos. E toda exclusão, o próprio sistema cobra que você pertença. Pensa comigo, Marcão e Catherine, Isa, pensa comigo o seguinte, imagine uma família em que alguém resolva excluir um irmão, por exemplo. Ninguém quer reconhecer, todo mundo exclui aquele irmão. Não sei se vocês já tiveram esse sentimento. Já tiveram o sentimento de que, nossa, cara, tem alguma coisa me moendo aqui dentro porque a gente deixou o Diomário de fora, ou porque a gente deixou a Isa de fora? Já tiveram um sentimento assim? Então, a primeira lei sistêmica tem muito a ver com o pertencimento. Pertencimento é você fazer parte daquele grupo. E toda vez que, de alguma forma, alguém coloca uma barreira para que essa pessoa pertença, o próprio sistema vai cobrar isso. E aí, a partir dessa lei, advém uma série de fatores que muitas vezes passam desapercebidas, principalmente quando a gente atende cliente, que ele fala assim, cara, é como se eu não tivesse sentido na vida, é como se eu não tivesse ninguém nesse mundo. E, de fato, ele sente isso. Ele sente no interior dele. Então, a primeira lei sistêmica, a gente pode bater um papo aqui, e eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês entendem essa parte do pertencimento. Se vocês têm alguma história que vocês já perceberam a exclusão de alguém do grupo e como essa exclusão repercutiu na vida de quem excluiu e na vida de quem foi excluído. Porque o equilíbrio desse pertencimento é que torna possível a boa relação, é que torna possível a sua energia vital. Existem mais duas leis que a gente vai falar mais à frente, que é o equilíbrio, o pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia. Mas eu queria ouvir de vocês um pouco sobre o pertencimento. Se em algum momento vocês já tiveram essa percepção de uma exclusão em que o pertencimento influenciou diretamente a vida de um cliente de vocês ou a própria vida de vocês mesmo. Quem fala? Catherine? Levantou a mão. Eu vou falar. Uma vez eu fui constelar, e eu fui constelar a área financeira, né? A área de dinheiro. Aí, lá na constelação, a consteladora fez com pessoas, e as pessoas começaram a tomar uma posição ali automaticamente, eu sem entender. Eu falei, o que esse povo tá arrumando, né, e tal. Aí ela veio e perguntou, teve alguma perda ou aborto na família da parte da sua mãe? Eu falei, teve uma perda, sim,
E a minha mãe ignorou esse fato e teve o meu irmão e colocou no lugar dessa criança. Ou seja, essa situação criou toda uma situação na família toda, e é como se cada um tivesse perdido o seu lugar, pela, pela minha mãe ter feito essa parte de colocar o meu irmão no lugar do outro. Aí ela explicou, constelou lá e ressignificou as coisas, teve o perdão e tudo mais. E depois ela falou: você tem que agora, daqui em diante, falar, nós somos três, nós não somos dois. Essa parte de não acrescentar o meu irmão na família afetou toda a família, Da estrutura. toda a estrutura. Eu não sei explicar muito bem os termos, mas o que eu entendi é que, mesmo se a pessoa falecer, se acontecer alguma coisa, o lugar dela é dela. Aí, Catherine, tem uma outra situação que a gente entra para a parte de hierarquia, mas entra também no pertencimento quando? Quando esse filho não é reconhecido pela família. Pensa comigo o seguinte, Catherine, imagina que aqui agora, nós estamos em 5 aqui, imagina que ninguém faz de conta que você nem está aqui, que você nem existe. Como é que você fica? Como é que nós ficamos? Quando a gente está, sabe, é algo assim. Então, quando a gente fala, olha, botou o irmão no lugar, ele tirou, ele mexeu na estrutura do primeiro, do segundo, do terceiro, porque o seu lugar é único. Você tem um lugar, olha só, você tem vários lugares, tá certo? Pensa comigo. Você tem um lugar de esposa, você tem um lugar de mãe, você tem um lugar de filha, você tem um lugar de treinadora, e você tem um lugar de treinada. Só que eu citei 5 lugares onde você tem que permanecer. Então, quando o Diomário, por exemplo, está te treinando, você está no lugar de treinada. Se você começar a falar para ele o que tem que fazer, o Diomário começa a se incomodar. Por quê? A gente brigou muito em treino por conta disso. Quando você está sendo treinada, você tem que dar para ele o lugar de treinada. Quando você está conversando com seu marido, você tem que dar para ele não o lugar de treinador, o lugar de marido. Quando você está falando com seu filho, se você disputa com ele, você entra no lugar de filho. E aí ele começa. Se ele começa a cuidar de você, inverte os papéis. Mas quando a gente fala de pertencimento, a gente fala exatamente disso. Por exemplo, um natimorto ou alguém que faleceu na família, ele precisa ser reconhecido. Quem me conhece pergunta quantos filhos eu tenho, você vai me ver falando sempre 5. Eu falo 4 vivos. Um não chegou a nascer, um a gente perdeu na gestação. Mas ele conta. Ele conta. Então, o importante é a gente ter clareza de que todos têm que pertencer, porque isso dá lugar às pessoas, dá lugar ao primeiro filho, ao segundo filho, ao terceiro filho. É muito pesado, cara. Você imagina o quanto seria pesado para você ocupar o lugar de um filho que foi muito desejado e foi perdido pela sua mãe, aí vem você. Aí ela quer que você seja tudo aquilo que o seu irmão seria, a sua irmã da primeira gestação, e você veio para ser, você não veio para ser outra pessoa. Muitas vezes a gente tem que ter cuidado, inclusive, com as homenagens que a gente faz. Às vezes a gente quer homenagear um avô, quer homenagear um pai, quer homenagear até um irmão, e bota nome nessas pessoas, querendo que essas pessoas sejam semelhantes àquela pessoa que você homenageou. Porque meu avô era uma pessoa muito especial, então vou botar meu nome, que meu filho também vai ser especial como era. E a gente não veio para ser outra pessoa. Então, a gente tem que pertencer, significa você fazer parte e ser do jeito que você é. Muitas vezes, Catherine e o Marcão, eu queria te ouvir, você imagina o seguinte, cara, você tem um irmão que, cara, assassinou alguém, e a família tem vergonha de falar que ele faz parte da família e exclui. Começa a excluir. E aí começa as coisas a não andarem dentro do seu sistema familiar. Mas a gente falando de vibração, por quê? Porque o inconsciente coletivo, agora a gente entra um pouco no Jung, ele quer que estejamos unidos, que a gente veja todas as pessoas. E lembra que a gente falou no último encontro, que Deus está nas pessoas, que muitas vezes você passa pelo porteiro, e o porteiro te cumprimenta, você passa fazendo... Você nem cumprimenta, às vezes, aí você fala, cara, como é que você quer se você não reconhece Deus, se você não cumprimenta Deus? Então,
o pertencimento passa por isso. Como é para alguém ser excluído do sistema? O sistema, ele se encarrega, e quando eu falo sistema, pessoal, o que é sistema? Vamos pensar o que é sistema primeiro. Sistema, normalmente, eles são coisas interligadas. Eu sou da área de TI, minha formação original é TI, né? Eu me formei em ciência da computação, originalmente lá em 1995. Então, você imagina... Coloca data. Cara, pode dar referência, cara. Vou falar para você que só não envelhece quem morre antes. Ó, então, olha só. Um sistema, ele tem uma entrada, e tudo que você joga dentro impacta em tudo. Imagina um sistema de estoque, por exemplo. Cada pecinha que sai, você tem que dar baixa para poder saber se tem para vender mais, se não tem. Então, o sistema é tudo aquilo que está entrelaçado dentro de um assunto. Então, nós aqui formamos um sistema, o sistema do portal. Qualquer um de nós, hoje nós estamos sentindo falta do Luiz. A ausência do Luiz está, de alguma forma, está mexendo com a gente. Certamente o Luiz já teria dado alguma opinião aqui, porque ele é assim. Então, pensa que ele está fazendo falta. Mas se a gente, de alguma forma, excluísse o Luiz disso, a gente ia começar a sentir. Quem já foi excluído e quem já excluiu sabe. Sabe como é. Então, o pertencimento tem a ver com essa parte, de você incluir todas as pessoas. A Catherine falou de constelação, e a constelação trabalha com a inclusão. Toda vez que você tiver dúvida quanto a isso, você fala assim, eu estou incluindo ou estou excluindo? Se você estiver excluindo, por isso que a gente não fala ex-marido, ex-esposa, ex de exclusão. Certo? Então, a gente fala primeiro marido, segundo marido, terceiro marido. Por quê? Porque a inclusão requer, por exemplo, Diomário, que você reconheça o primeiro relacionamento da Catherine e agradeça a essa pessoa por tudo que ele fez, porque ele, de alguma forma, trabalhou na Catherine para ela se tornasse essa mulher que você se apaixonou e que você se casou. Até o fato dessa pessoa ter deixado ela, e aí não importa o motivo, é motivo de gratidão. Você tem que olhar para essa... Isso é incluir o primeiro relacionamento. Isso é pertencimento. Ele pertence à história da Catherine. A mesma coisa acontece com a gente. Tudo que aconteceu na nossa vida faz parte de uma construção. Você já inverteu de novo o seu mentor aí, Diomar? Então, estou tentando mudar o negócio aqui, mas está difícil. Tá, beleza. Então, você pensa comigo. Tudo que acontece, a gente tem que incluir. Porque foi graças a tudo que aconteceu, essa construção, que a Catherine chegou para você do jeito que ela é, com as coisas boas e as coisas nem tão boas assim. Mas é uma construção dela. E cada pessoa que esteve na vida dela fez parte disso. E muitas vezes, Diomário, a gente pensa assim, poxa, eu queria que ela não tivesse vivido isso, mas se ela não tivesse vivido tudo o que ela viveu, ela não seria essa pessoa. Com certeza. De alguma forma, ela poderia até nem se apaixonar por você se ela não tivesse vivido tudo o que aconteceu. E quando a gente faz, por exemplo, terapia de casal, isso vem muito à tona, o pertencimento, porque as pessoas querem encontrar alguém sem passado, e quanto mais a gente envelhece, mais difícil é de você encontrar alguém sem passado. Que sem passado não dá. Cara, eu faço até uma comparação com isso, meio que no sentido seguinte. Imagina você fazer um bolo, né? Você faz um bolo e, de repente, você coloca uma colher a menos de margarina, talvez, sei lá, de algum ingrediente. Retira o fermento, né? Não precisa nem colocar menos. Cara, aí quem comer vai perceber que falta alguma coisa. Não sabe o quê. E não sabe nem quem fez o bolo, mas fala, tá faltando alguma coisa aqui. A sensação, eu imagino, seja mais ou menos essa. Não sou um expert em leis sistêmicas, nem nada, mas pelo que a gente observa, é mais ou menos isso. E eu vejo uma coisa também muito interessante no sentido energeticamente.
Porque quando a gente cria algo, a gente cria com um potencial energético, né? Isso tem um potencial energético. E se, de repente, falta alguma vibração, algum elétron nessa camada toda aí, esse organismo não é o mesmo. Isso, na minha visão, analisando num todo. Dá para aprofundar mais, mas, assim, sem que comprometa muito, eu acho que é mais ou menos isso. Do ponto de vista da gente só trazer um pouco de clareza aqui, pertencimento é você pensar exatamente nisso, de incluir tudo como foi, da forma que foi. Entende? A gente trabalha muito isso. Acaba que as terapias, elas se encontram, elas convergem para esse processo, de que você não domina o que aconteceu, mas você controla o que você vai fazer com isso. É isso aí. Que foi isso para nós. Fiquei bonita agora, aí, ó. Fiquei bonita agora, meu fundo aí. Tá? Diamar, você tá incrível, cara. Fala aí, Isa. Que eu sorri é por conta do Dilmar ter conseguido arrumar o negócio. Tem só meia hora que ele está tentando arrumar isso. Mas do que vocês estão falando em relação ao pertencimento, eu conheço alguém que nunca se sentiu pertencente a lugar nenhum. Algo que levou essa pessoa a caminhos bem complicados. Ele não se sentia pertencente à família, eu não sei o exato motivo. Ele nunca se sentiu pertencente em lugar nenhum em que ele esteve, escola, até mesmo igreja, enfim. Onde ele achou pertencimento foi em caminhos mais complicados. E hoje a grande dificuldade de sair é exatamente isso, porque aqui eu pertenço, aqui eu sou aceito. Então eu vejo muito assim, e eu vejo isso como o pertencimento na minha visão, e aí eu estou igual o Diomar, né? É a minha visão, eu não tenho muito conhecimento disso aí, não. Mas é algo do ser humano, é algo essencial. Você precisa pertencer a algum lugar. E eu vejo isso até meio biológico, digamos assim. Eu li um livro uma vez, não me lembro qual, mas de vez em quando eu converso com o Marcos, eu falo, Marcos, um livro assim, Marcos, e agora até eu lembrar o livro que tá. Eu li um livro há um tempo atrás, que eu estava lendo sobre... Eu estava lendo sobre o cérebro adolescente, na realidade. Eu não lembro o nome do livro. Mas ele trazia uma parte exatamente dessa questão, do quanto é biológico isso. Porque o ser humano não pertencer a lugar nenhum há centenas de anos atrás significava morte. Ele precisava pertencer a uma tribo, a um grupo, para que ele sobrevivesse. Então, existe uma questão de sobrevivência em você pertencer a uma tribo, a um grupo, ou o que quer que seja. É isso, Wagner. Muito bem, Isa. E olha só, esse negócio da pessoa não pertencer, a gente teria que realmente conversar com ela. Mas, certamente, em algum momento, a gente vai encontrar alguém que fez com que ela não se sentisse com isso. E quando a gente faz a terapia e utiliza, por exemplo, a constelação familiar sistêmica, a gente tem a oportunidade de observar esses movimentos e, a partir dessa observação, a pessoa decidir. Isa, existem pessoas que juram amor aos pais, mas não conseguem se conectar aos pais, por falta de humildade, muitas vezes. E a gente entra numa outra lei, que é a hierarquia. Muitas vezes, nós, filhos, nos sentimos maiores do que os pais. Quantas vezes aí, agora aqui, eu não vou pedir para vocês levantar a mão para ninguém passar vergonha, mas pensa comigo, quem nunca falou assim, não, deixa que eu faço, que meu pai não vai dar conta disso, não. Ou minha mãe não vai dar conta disso, não. Quantas vezes? É melhor eu fazer logo, porque eles não vão dar conta. E a gente acaba, de uma maneira intuitiva, você nunca fez, né, Marcão? É isso aí, Marcão. Então, pensa aí, a gente acaba de uma maneira intuitiva se sentindo mais do que os pais.
sabe? E honrar os pais é fundamental. E aí essa força vital é que gera o pertencimento. A força vital dos filhos vem, Marcão, dos pais biológicos, cara. Olha que louco. Aí vai ter um monte de gente que tem pai adotivo e fala assim, nossa, mas eu amo meu pai. Não estamos falando de amor. Mas a força vital, a pulsão de vida, vem dos pais biológicos. E aí a pessoa que não consegue se conectar a esses pais biológicos, eles têm mais dificuldade de encontrar pertencimento. Os segredos familiares são propulsores de falta de pertencimento. Toda vez que existe um segredo, o aborto é o maior deles. Toda vez que existe um aborto na família, que isso vira um segredo, a família começa a se desestruturar, porque começa a existir pessoas que não conseguem se sentir pertencentes, porque está faltando alguém. Intuitivamente, a pessoa percebe essa ausência, porque é energético. A gente está falando há quantos encontros aqui? Então, a gente precisaria colocar essa pessoa no campo, ou o representante dela, para identificar de onde vem esse sentimento de não pertencimento. E a gente faz a conexão, se assim ele desejar, na constelação familiar, por exemplo, a gente não força nenhum movimento. Nem deve ser forçado. O movimento ele precisa ser natural e desejado pelo cliente. Então, só entende quando você passa pelo processo. Para que você olhe até meio teatralizado e tal, mas é um movimento muito natural. Então, você entende, assim, existem pessoas que se transformam dentro do movimento desse. E não tem nada a ver, só para vocês entenderem, não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com nenhum tipo de religião. Tem a ver com as energias emanadas pelas pessoas que fazem parte do sistema. Fala, Marcão. Ô, Wagner, cara, eu disse a você que eu nunca passei por isso, mas não é contando vantagem nenhuma, não, viu? Como privilégio. Nunca passei por isso. Não, é porque eu acho que eu tive o privilégio de ter pais muito fortes, até hoje, sabe, mãe. Muito assim que, mesmo em casa a galera se forma, mesmo se formando em medicina, ninguém precisou desses pais. Assim, nenhum do outro, nem o outro do outro. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Cara, inclusive é uma das coisas que eu bato muito na tecla, é isso aí. De que, agora isso eu observo muito, pai. É uma confusão e eu observo que a galera não acredita nisso. Que é assim, ó. Por algum motivo, não sei qual, vejo um monte de gente com isso. Você deve receber várias, Wagner. Que é... Eu acho que eles começam a ganhar mais dinheiro do que os pais, entendeu? E eles começam a querer ser mãe da irmã, mãe do pai e da mãe. Cara, faz isso não, velho. Isso é um desequilíbrio, bicho. Que Todo vai afetar. certo, né, Marcão? Cara, afeta como uma flecha relacionamento, vai afetando tudo. E a pessoa não percebe, viu, Wagner? Porque ela tá ali, ela é como se fosse assim, não, mas você não ama não seus irmãos? Aí não é sobre isso, cara. Você tá querendo ser mãe das suas irmãs. Isso lhe afeta e eu... Naquela linha de trazer para a realidade, cara, é assim, você dá uma casa, aí a pessoa reclama que você deu a casa para ela num lugar ruim. Por que será? Por que será que a pessoa não tem gratidão pela casa? Ela É isso mesmo. consegue encontrar defeito nisso. Olha, e tudo interligado, cara. Você entende? E eu vejo, Wagner, que, como eu tô falando, reforçando mais uma vez, cara, tem que se libertar disso, Wagner. Enquanto não se liberta, é uma confusão, cara, entendeu? E ser mãe dos pais é terrível, bicho. Me desculpe se tem alguém aqui, mas você tem que entender o seguinte, por mais que você esteja, sei lá, auditor fiscal e sua mãe foi o que aí? Uma empregada doméstica, não sei. Ela é tua mãe. Você tem Ela que é maior do entender que você em isso. qualquer circunstância, né, Marcão? Exatamente, é sobre isso, entendeu?
Eu entendo, eu compreendo, acho que eu já nasci compreendendo essa árvore que está aí atrás, viu, Wagner? Eu vou passar para a Catherine, Marcão, mas pensa comigo. O pai está no leito de morte, aí ele chama os filhos, aí ele pega o filho mais velho e diz assim, agora você é o homem da casa. Olha o peso que ele colocou nesse filho, cara. O homem da casa é o pai, ele vai morrer, vai ficar sem o homem da casa. O filho não é o homem, ele vai ser o homem da casa dele. Percebe? Aí o pai bota um peso no filho, dizendo para ele, ó, você agora é o homem da casa. Quantos de nós aqui, que está ouvindo agora, assistindo essa live, não se acha que, porque o pai faleceu, que ele se tornou o homem da casa? Ele se tornou o homem da casa para poder fazer aquele trabalho, mas dentro da casa, a hierarquia, que é das leis sistêmicas, vai dizer que mãe, pai, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, quarto filho, quinto filho e assim por diante. Existe uma hierarquia para ser seguida. E ninguém ocupa o lugar de ninguém. Por isso você sabe que não é fácil eles entenderem isso, né, Wagner? Que eles acham que ele inverte. É como Mas fosse é por assim. Amor, Marcão. É por muito Exato, amor. isso Ele ama tanto que ele fala assim, eu tenho que cuidar da minha mãe. E aí isso ele aí. pede que a mãe dele continue a vida. Aliás, a mãe dele só vai ficar bem quando ele prosperar e sair da casa e for viver a vida dele. As pessoas não conseguem compreender isso. Fala, Catherine, Diomário. Catherine acho que levantou primeiro.